Code Open. Se a sua empresa começou a testar agentes de inteligência artificial, servidores MCP ou RAG interno, a pergunta de segurança mais importante talvez não seja se o modelo alucina. A pergunta é, o que a ferramenta consegue fazer quando alguém chama uma função? Nas últimas 24 horas, registros da NVD, advisories do GitHub, boletim da AWS e página do MSRC apontaram uma sequência de falhas em componentes ligados à inteligência artificial operacional, Front MCP, Light RAG, OpenAI, MetaEdge MCP, Amazon Transcendent Tools e Azure SRE Agent. O padrão é claro. Quando modelos ganham acesso a ferramentas, documentos, memória e credenciais, qualquer falha de autorização vira incidente de negócio. A tese central. A segurança de inteligência artificial mudou de prompts para permissões, porque MCP, RAG e agentes conectam modelos a ferramentas, documentos, tokens e ações reais. Pergunta dramática. Se uma ferramenta de inteligência artificial ganha acesso a documentos, anúncios, memória, shell ou nuvem, quem garante que esse poder não fica exposto para a internet, para uma página maliciosa ou para um pedido sem autorização? Este é o Cyber Report em formato documental, em português do Brasil. O foco é defesa. Não haverá prova de conceito, payload, endpoint explorável, comando, cadeia de exploração ou roteiro que facilite abuso. A reportagem traduz os fatos confirmados em decisões práticas, inventário, atualização, redução de exposição, rotação de segredos, segmentação e monitoramento. Vamos começar pelo caso que melhor resume o risco. CVE 2026-67531, no Front MCP antes da versão 1.5.7. O Front MCP é apresentado como um framework TypeScript para o Model Context Protocol, o MCP. Segundo o registro da NVD e o advisory do GitHub, o problema envolve a ferramenta Sandboxed Codecal Execute, em termos seguros e sem detalhe operacional. Um limite de isolamento que deveria separar script e processo hospedeiro podia devolver objeto de host cru em uma situação específica, permitindo escape de sandbox e execução no processo do servidor. A pontuação registrada é crítica, CVSS 9.3. O impacto defensivo é maior que uma falha comum em biblioteca. O advisory cita a exposição de tudo que o processo mantém: segredos OAuth, JWT Secret, chaves de sessão, credenciais de banco de dados e metadados de instância em nuvem. Ou seja, a consequência não é apenas derrubar serviço. É transformar uma automação de inteligência artificial em caminho para credenciais que abrem outras portas. A correção citada é atualizar para Front MCP 1.5.7. Se o serviço ficou acessível ou rodou com modo público sem configuração cuidadosa, a resposta prudente inclui rotação de segredos, revisão de logs e redução imediata de exposição. A segunda peça é CVE 2026-61808, no Light RAG até a versão 1.5.4. Light RAG é uma ferramenta de Retrieval Augmented Generation, o RAG. Ela conecta modelos a conteúdo indexado e grafo de conhecimento. A NVD e o advisory do GitHub indicam que o servidor de API podia se ligar a todas as interfaces de rede com autenticação desativada por padrão. O resultado: um atacante de rede não autenticado poderia ler conteúdo indexado, enviar ou apagar documentos, modificar grafo de conhecimento, cancelar pipelines, limpar cache e consumir recursos de LLM. A pontuação é crítica, CVSS 9.8, com mitigação indicada em 1.5.5 RC1. Esse caso toca em vazamento de conhecimento corporativo. Um RAG interno frequentemente contém contratos, documentação técnica, políticas, perguntas de clientes, tickets, mensagens resumidas, dados de suporte e conteúdo que parece só contexto. Só que contexto também é dado. Se a API fica sem autenticação e escuta a rede ampla, o risco deixa de ser uma resposta errada do modelo e vira acesso direto à base de conhecimento. Para a defesa, a pergunta é simples: todo servidor RAG tem autenticação? Está limitado à rede necessária? O índice contém dados pessoais ou segredos? Há logs de leitura e alteração? Existe plano para invalidar embeddings, limpar documentos expostos e reconstruir índices se houver suspeita? A terceira peça é CVE 2026-46409, no OpenAI antes da versão 1.1.3. O advisory descreve um routine local de agente de inteligência artificial com backing HTTP em loopback, sem validação adequada de origem, sem autenticação de loopback do lado do servidor, sem enforcement de content type e com cores permissivo. A consequência descrita pelas fontes é que uma página visitada pelo usuário poderia fazer requisições cross-origin para o servidor local enquanto o OpenAI estivesse rodando. Em cadeia, isso poderia levar à execução de comandos no host por meio do agente de build e exposição de histórico de chat ou dados de conta. A pontuação é crítica, CVSS 9.6, e a versão 1.1.3 corrige. A lição aqui é uma das mais importantes para agentes desktop. Localhost não é identidade. O fato de um serviço escutar em 127.0.0.1 não significa que apenas o usuário legítimo consegue acionar a API. Navegadores, páginas web, extensões e fluxos locais podem criar pontes inesperadas.
Quando um agente local tem capacidade de shell, arquivos ou workspace, a API local precisa de autenticação real, validação de origem, tokens por sessão, escopo mínimo e confirmação humana para ações perigosas. O usuário não deve precisar entender cores para estar seguro. A quarta peça é CVE 2026-48039, no MetaEdge MCP antes da versão 1.0.109. O MCP Server permite que assistentes de inteligência artificial interajam com publicidade. Segundo a NVD e o Advisory, requisições HTTP sem autenticação podiam chegar a handlers de ferramentas MCP. Quando não havia credencial por requisição, handlers podiam recorrer a um token de ambiente, e em falha do Treon a resposta podia expor o URL de requisição contendo token de acesso. A pontuação é crítica CVSS 9.1, com correção em 1.0.109. Esse caso mostra por que tokens de ambiente e ferramentas de negócios são combinação sensível. Um token de anúncios não é só um segredo técnico. Ele pode representar orçamento público, campanhas, reputação e dados comerciais. A defesa começa em autenticação obrigatória, mas não termina nela. Respostas de erro não devem vazar URL com credenciais. Tokens devem ter escopo mínimo. Segredos não devem ser reutilizados em ambientes de teste. E qualquer MCP que opere conta de negócio precisa de trilha de auditoria, rate limite e revisão de quem pode chamar ferramentas. A quinta peça é CVE 2026-19111, em Amazon Transagent Tools antes da versão 0.8.3. O boletim da AWS e o advisory do GitHub falam em referência direta insegura a objeto, envolvendo ferramentas de memória como MonGod Memory, Elasticsear Memory e Main0 Memory. Em linguagem defensiva, usuários remotos autenticados poderiam influenciar chamadas de ferramenta com namespace forjado e acessar, modificar ou apagar memórias de outros tenantes. A severidade registrada é alta, CVSS 8.6, e a versão 0.8.3 é a correção indicada. Memória de agente é um tema novo e subestimado. Muitas equipes tratam memória como conveniência, preferências, contexto, histórico, objetivos, instruções. Mas em ambiente multitenant, memória é dado de cliente, dado operacional e às vezes dado sensível. Se o isolamento por namespace falha, um agente pode cruzar fronteiras entre clientes. A defesa exige validação de tenant no servidor, não apenas no prompt, autorização antes de cada operação de ferramenta, logs que mostrem quem acessou qual memória, e testes específicos contra a referência direta insegura a objeto. A sexta peça é CVE 2026-62830, citada pelo Microsoft Security Response Center como falha de autorização ausente no Azure SRE Agent, permitindo elevação de privilégio por rede por atacante autorizado. O registro traz severidade crítica, CVSS 9.9. As fontes públicas acessadas não dão, neste recorte, uma narrativa longa de exploração, e isso é importante. Quando o detalhe é limitado, o relatório responsável não inventa. O que dá para afirmar é o suficiente para a defesa. Autorização em agentes operacionais de SRE é zona crítica, porque esses sistemas podem observar, acionar ou automatizar operações de infraestrutura. O que une todos esses casos? Não é uma marca, não é uma linguagem, não é um único bug, é um modelo de risco. Ferramentas de inteligência artificial estão saindo do chat e entrando no plano de ação. Elas leem documentos, chamam apps, executam tarefas, acessam memórias, operam anúncios, mexem em pipelines e ajudam times de SRE. Quando a autorização é fraca, a rede é ampla, a origem não é validada, a sandbox escapa ou um token aparece em erro, o impacto acompanha os privilégios da ferramenta. Essa mudança afeta a governança de inteligência artificial. Políticas de uso aceitável ajudam, mas não substituem controles técnicos. Se um servidor MCP tem ferramentas capazes de escrever em sistemas de produção, ele precisa ser tratado como serviço privilegiado. Se um RAG contém dados pessoais, ele entra em proteção de dados. Se um agente executa shell, ele precisa de isolamento. Se uma automação mexe em campanhas pagas, ela precisa de aprovação, limite e auditoria. E se um agente guarda a memória por cliente, tenant vira fronteira de segurança, não metadado decorativo. Agora a linha do tempo e as incertezas. As fontes usadas nesta produção foram NVD para recorte e CVES, advisorias do GitHub para front MCP, Light RAG OpenYAC, MetaEdge MCP e Strands Agent Tools, boletim da AWS para Strands, e MSRC para Azure SRE Agent. A tentativa de coletar o feed JSON da CISA KEV retornou HTTP 403 e foi registrada sem insistir em novas tentativas no pipeline final. Não afirmamos exploração ativa em massa. Não afirmamos vazamento confirmado em organizações específicas. Não afirmamos que todo uso de inteligência artificial está inseguro. Afirmamos que nas últimas 24 horas, há sinais suficientes para revisar superfícies de agente, MCP e RAG como prioridade. A resposta defensiva começa com inventário. Liste servidores MCP, apps RAG, com times locais de agente, plugins de ID, ferramentas de memória, integrações com anúncios, agentes de SRE e qualquer serviço que permita modelos acionarem funções. Para cada item responda: versão, dono, rede onde escuta, autenticação, autorização, segredos disponíveis, dados acessados, permissões de escrita e logs. Se a resposta for não sabemos, esse é o primeiro risco.
Segundo, exposição. Não deixe apps de agente ou RAG ouvindo a internet por conveniência. Use rede privada, Allolist, autenticação forte, TLS, validação de origem e gateway quando fizer sentido. Loopback precisa de token local ou mecanismo equivalente. Rede interna não é controle suficiente. Ambiente de laboratório não deve herdar credenciais de produção. Quando um serviço existe para uma prova de conceito, desligue depois da prova. Terceiro, patch e versão. Front MCP 1.5.7, Light RAG 1.5.5 RC1 como mitigação indicada, OpenAC 1.1.3, MetaEdge MCP 1.0.109 e Strands Agents 2.0.8.3 aparecem como versões de correção nas fontes. Para Azure SRE Agent, siga o MSRC. Não baixe correção por link de terceiros. Confirme build após atualização. E quando a correção for release candidate, avalie mitigação temporária. Tirar da rede, exigir autenticação. Bloquear acesso externo e reduzir escopo até atualização segura. Quarto, segredos. Se um servidor esteve exposto e carregava o Auto Secret, JWT Secret, chaves de sessão, credenciais de banco, token de publicidade, chave de nuvem ou metadado sensível, trate como potencialmente comprometido até prova em contrário. Rotacione e revogue sessões, revise permissões e procure uso em comum. Em incidente de agente, o dano real muitas vezes não está na primeira chamada, mas no segredo que ela revela. Quinto, logs e detecção. Monitore chamadas anômalas de ferramentas, criação e remoção incomum de documentos em RAG, alterações de grafo, requisições vindas de origem inesperada, falhas seguidas de respostas com erro sensível, execução de processos fora do padrão, uso de namespace de memória fora do tenant, e consumo de LLM fora de horário. Não é preciso divulgar técnica ofensiva para detectar comportamento que foge do normal. Sexto, revisão humana e escopo mínimo. Ferramentas de inteligência artificial devem ter permissões proporcionais. Um agente que responde dúvidas não precisa de shell amplo. Um assistente de marketing não precisa de token sem limite para tudo. Um RAG de suporte não precisa expor operação de apagar base para usuário comum. Uma memória multitenant não deve confiar no namespace que o modelo escreve. A autorização precisa estar no servidor, em código e política, não só em instrução de prompt. E onde entra a regulação? Quando o RAG e memória armazenam dados pessoais, documentos de clientes ou histórico de atendimento, falhas de acesso podem criar obrigação de avaliação, notificação ou preservação de evidência conforme a jurisdição. Quando agentes operam infraestrutura ou publicidade, o impacto pode ser financeiro, reputacional e contratual. O ponto não é usar regulação como medo. É lembrar que sistemas de inteligência artificial conectados a dados reais entram no mesmo regime de governança que qualquer sistema crítico. Resumo final. Front MCP mostrou risco de escape de sandbox e segredos no processo. Light RAG mostrou risco de API de conhecimentos sem autenticação. OpenAC mostrou que serviço local de agente pode ser acionado por página web se a origem não for validada. MetaEdge MCP mostrou como autenticação e vazamento de token em erro podem atingir ferramenta de negócio. Strands Agents Tools mostrou risco de memória multitenant. Azure SRE Agent reforçou que a autorização em agentes operacionais é crítica. A resposta para a pergunta dramática é: quem garante que o poder da inteligência artificial não fica exposto é a engenharia defensiva, não a esperança. Inventário, autenticação, autorização por ferramenta, isolamento, patch, rotação de segredos, logs, validação de origem e revisão humana. A automação pode continuar avançando, mas precisa ser tratada como identidade operacional com privilégios reais. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva sem sensacionalismo, para equipes que querem usar inteligência artificial sem entregar as chaves do ambiente.